Boa tarde a todos e a todas, novamente. Agora nós estamos na parte da reunião ampliada da Rede Gaúcha de Educação Profissional e Tecnológica. Recebemos hoje, novamente, a professora Patrícia Marchand, da URGS, que dará continuidade à sua apresentação sobre o ensino médio na Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Então, a professora Patrícia está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Agora, talvez para finalizar, apesar de ser um assunto que, enfim, teriam muitos, momentos para que a gente pudesse dar prosseguimento. Eu vou continuar a partir daquela parte que nós paramos da primeira reunião, né? Mas já adianto para vocês que eu vou acelerar um pouco, senão a gente não vai conseguir chegar onde é o ponto central, principalmente ali a questão da organização do currículo na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ver que eu vou ir passando alguns pontos, mas depois, se for necessário, a gente pode ir retomando, tá? Só estou esperando ver se vai abrir para vocês aqui. Tá tudo certo, está aparecendo. Tá. Então, eu parei, apresentando esses pontos, que são os pontos principais de implicações da Lei 13.415, que é de 2017, e também da 14.945, que é a nova lei de 2024, para essa reestruturação do ensino médio, seja ele o propedêutico ou o de educação profissional. E aí eu queria apresentar rapidamente alguns dados estatísticos que vão dar embasamento para a discussão que eu quero fazer mais para o final, que é essa questão da ampliação da oferta da educação, seja no ensino médio propedêutico ou na educação profissional, e como que isso está sendo estruturado no sentido de qualidade e equidade. Esses dados são do censo escolar, do censo de 2024, e nesse caso aqui eles estão mostrando as matrículas no ensino médio, seja total, integrado e não integrado, a educação profissional no período de 2020 a 2024. Bom, nós temos um decréscimo do número de matrículas no ensino médio propedêutico, isso vai aparecer em vários cenários, não só no Brasil, como no Rio Grande do Sul, na rede estadual do Rio Grande do Sul, portanto, há uma diminuição de matrículas que vai completamente contrário ao caminho, inclusive estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, que era o aumento do atendimento da população de 15 a 18 anos no ensino médio, assim como a ampliação da educação integral, enfim. Então, o ensino médio ele está com um período de redução de matrículas, mas dá para verificar aqui que a matrícula voltada para a educação profissional, ela está num processo de crescimento. Mas a gente tem que fazer uma análise mais detalhada desse crescimento. Primeiro, reforçar a importância da oferta dos cursos de educação profissional na rede, nos IFES, nos institutos federais. Isso propiciou aí uma impulsão da oferta de cursos da educação profissional para os jovens, e também a importância do processo de interiorização dessa oferta. Porém, esses dados, eles mascaram uma oferta de educação profissional que está diminuindo, que é a integrada. Então, dentro da possibilidade de oferta do ensino médio de educação profissional, nós temos um aumento de oferta de cursos concomitantes, mas nós temos uma diminuição do articulado dentro dessa possibilidade da educação integrada. Claro que a gente só vai conseguir identificar isso na medida em que a gente faz um detalhamento, mais aprofundado desses dados. Aqui a gente consegue verificar, então, a redução desta matrícula no ensino médio. Aqui no ensino médio propedêutico, a gente tem de 2023 para 2024 esta redução, que ela já vem acontecendo desde 2022.
Então, como eu disse lá inicialmente, esses são dados que vão se confirmar em vários cenários, né? Aqui nós temos um outro dado importante, que é a evolução da proporção de alunos em tempo integral matriculados no ensino médio no período de 2020 a 2024. Então, nesse primeiro quadro, nós temos esta oferta pelas redes de ensino considerando todo o país, né, o Brasil, e a gente vê um aumento desta oferta, mesmo que ainda pequeno, na rede pública, um pequeno aumento na rede privada. Mas quando nós vamos ver este crescimento por estado, nós vamos ver que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o menor percentual de alunos matriculados em tempo integral na rede pública de ensino, apenas com 8,5%. E o primeiro é Pernambuco, com 69% de alunos matriculados na educação de tempo integral. Por que eu estou reforçando isso? Porque o direcionamento, por exemplo, da rede estadual do Rio Grande do Sul, nesta oferta da educação técnica profissional, ela está indo para esta educação integral. Mas ela é uma educação integral que não vai ser para todos, e aí logo em seguida agora eu vou falar sobre isso. Então a gente ainda tem muito a avançar, não só no conceito do que é educação integral, né? Nesta articulação como tempo integral e como que isso está acontecendo nas redes públicas, tirando os institutos federais, que a gente considera quem está de fora, né? Vocês estão de dentro, mas quem está de fora, fazendo esta análise, como um espaço de resistência que consegue ainda manter uma certa autonomia, que consegue estabelecer políticas públicas que não necessariamente condizem com esta pressão que principalmente as redes estaduais sofrem para implementar esta legislação de acordo com uma educação voltada mais para parcerias público-privadas, atendendo a conceitos de empreendedorismo e outros conceitos, enfim, que a gente tem conhecimento desse campo mais neoliberal. Não que os institutos federais também não passem por isto, mas é uma outra configuração se a gente for relacionar, né, fazer uma comparação com as redes estaduais, o que está acontecendo nas redes estaduais, principalmente aqui na nossa rede estadual do Rio Grande do Sul. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui também reforça, né, na rede estadual, essa questão da queda de matrículas no ensino médio, e aqui a gente tem a educação profissional na rede estadual, com um aumento de matrículas. Isso não vai se dar no integrado, ele vai se dar no concomitante, porque até então, até início de 2024, nós tínhamos uma oferta muito reduzida na rede estadual de escolas com oferta da educação profissional integrada, mesmo com o quinto itinerário. Muitas escolas que historicamente ofereciam esta modalidade, quando entrou a reforma do ensino médio, elas deixaram de oferecer por falta de estrutura, por falta de professores e principalmente porque o seu histórico de oferta de cursos foi completamente ignorado. Então, nós passamos a ter apenas 4 possibilidades de itinerários formativos dentro do quinto itinerário, que é de educação profissional, e as escolas passaram a ter que se encaixar dentro dessa oferta. Então, todos aqueles cursos que eram oferecidos em várias instituições por muitos anos, escolas que já tinham uma estrutura para dar conta daqueles cursos, foi completamente ignorado. A proposta pedagógica das escolas não foi considerada, a autonomia das escolas também não, e com isso muitas escolas deixaram de oferecer esta modalidade e passaram a oferecer o concomitante. Então, muitas escolas que ofereciam o articulado passaram a oferecer exclusivamente o ensino médio de educação profissional concomitante. Então, isso já é um dado concreto que vai se reforçar mais na política que eu vou mostrar para vocês, que foi lançada recentemente pela Secretaria Estadual de Educação.
Deixa eu só seguir aqui. Bom, aqui a gente tem outro problema que recentemente eu estava lendo um artigo até de um outro colega que falava exatamente sobre isso, da questão da carga horária que vem sendo executado no ensino médio. Tanto o Plano Nacional de Educação quanto a própria reforma do ensino médio, a LDB, elas levam, né, à busca pela educação de tempo integral. Bom, a educação de tempo integral, conforme diretrizes, ela deveria ter de 6 a 7 horas, mesmo de horas aula diária. Mesmo as escolas que já possuem educação de tempo integral, que pertencem a uma política específica que foi implementada pela Lei 13.415, que é a política de fomento para a educação de tempo integral, que são apenas 18 escolas no Rio Grande do Sul, mesmo estas, parte delas ainda não tem a carga horária condizente com a educação de tempo integral. E as que têm é recente. Então, por muito tempo, elas ainda dentro de uma política específica tinham uma carga horária de 5 a 5 horas e meia. Então, também, apesar de termos escola em tempo integral, grande parte delas ainda não tem essa carga horária condizente com o que seria a educação de tempo integral. Outro dado relevante que eu já comentei lá no início, talvez alguns não se lembrem ou não estejam, não estavam, enfim, presentes, é a questão do esforço docente, das implicações que esta reforma tem para o corpo docente, seja de sobrecarga, seja de problemas de formação, a questão da dificuldade com a autonomia, que não é considerada, enfim. E aqui a gente tem um dado que nos mostra o indicador de esforço docente no ensino médio, na classe comum ou classe, que é a classe exclusiva na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, docentes que, em geral, têm entre 50 e 400 alunos, atuam em 2 turnos, em uma ou 2 escolas e em 2 etapas. Em 2024, isso representava 49,2% dos professores, o que nos reforça, né, esse diagnóstico que as pesquisas nos mostram desta sobrecarga docente. E esse cenário vai piorar um pouco quando a gente trabalha com docentes que têm mais de 300 alunos, atuam nos 3 turnos em 2 ou 3 escolas, em 2 etapas ou 3 etapas, que ainda representa 18,2% dos docentes. Então, isso evidencia, né, esse processo de reforma no ensino médio, tendo essa sobrecarga de vários aspectos, em várias dimensões, sobre o corpo docente. 31. Eu estou aqui vendo o meu guia para ir pulando, para não dar problema. Bom, aqui nós temos alguns dados referentes à questão de reformas. Não sei se vocês sabem, o governo Leite repetidamente, né, informa que tem recurso e que tem um plano de reforma das escolas e que tem obras sendo feitas. E o Observatório de Educação Pública, que é vinculado à Assembleia Legislativa, fez um levantamento destas escolas e de como estão estas obras. Até agora, recentemente, eu entrei ali no site da Secretaria de Educação e tem um anúncio, saiu há 2 dias, 29 do 9, um informe da Secretaria de Educação falando que uma pesquisa que foi realizada pelo Todos pela Educação, mais Fundação Sentinela e uma outra que eu não me lembro o nome, que o Rio Grande do Sul é a melhor rede estadual do Brasil no que diz respeito à infraestrutura. Eu não vi a fonte dos dados, não deu tempo de analisar profundamente, mas o pouco que eu li, o que eles consideram muito bom é um grande problema, né? Porque é ter água potável, por exemplo, em 45% das escolas. Se isso é muito bom e qualidade, né? Bom, a que ponto nós chegamos? Destas obras indicadas, né, são 1.598 demandas, 1.445 em 2024 não haviam começado, portanto, 90,4% das obras. E aí, se a gente for pegar 2 elementos que são importantes, como elétrica e estrutura geral, foram iniciadas 12
de elétrica e 7 de estrutura geral. Não iniciadas, 158 na parte elétrica, 164 de estrutura geral, ou seja, nós temos um grande número de escolas, isso é de conhecimento de todos, que não tem uma infraestrutura adequada, mas pior do que isso, tem uma precariedade, muitas vezes grave na sua infraestrutura, e estes alunos continuam estudando como se nada tivesse acontecendo, com problemas de entrando água, com problemas de elétrica, curto-circuito, de telhado, enfim, a gente já tem esse conhecimento, mas isso mostra que, apesar do anúncio de ter recurso e de ter um planejamento de reforma dessas instituições, isso na prática não está acontecendo. Bom, aqui é um outro dado, eu estou apresentando vários dados, não tem como articular tudo por conta do tempo, mas depois a gente pode ir conversando sobre eles, tá? Que é o percentual de docentes de educação básica na rede estadual por situação funcional, regime de contratação ou tipo de vínculo. Isso aqui tem influência direta na questão da implementação da reforma no ensino médio. No Rio Grande do Sul, 60,5% dos professores da rede estadual são contratados. Ou seja, maior parte de professores desta rede são contratos temporários. Por que isso tem implicação na reforma? Agora, de 29 até 10 de outubro, se eu não me engano, está de novo aberto lá uma nova feira de itinerários, que supostamente os alunos vão poder escolher os itinerários que eles vão cursar no ensino médio. Esta feira já havia acontecido, se eu não me engano, em 2022. Naquele momento, esses professores contratados, eles entraram num nível de estabilidade muito grande, porque se as escolas que eles estavam vinculadas não oferecessem itinerários que contemplassem as suas áreas de atuação, eles teriam seu contrato interrompido. Então, muitos destes professores trabalharam nestas instituições no sentido de tentar convencer os estudantes a escolherem itinerários que contemplassem as suas áreas de conhecimento, para que eles não perdessem o contrato, deixando de lado a discussão principal, que era os interesses dos próprios estudantes e a estrutura da instituição. E vários estudantes, naquele momento, nos relataram que atenderam a essa demanda, porque eram professores conhecidos dentro da instituição, e nessa tentativa de justificar, se o itinerário não for oferecido, eu vou perder o contrato, muitos fizeram essas escolhas. E, novamente, isso vai acontecer, porque eles ficam dependendo desta oferta, do que vai ser ofertado, em quais instituições serão ofertadas. Então, acaba sendo um elemento muito importante nesse processo de escolha e definição de quais itinerários serão ofertados, nas escolas que eles serão ofertados e a quantidade de itinerários que também serão ofertadas por áreas de conhecimento. Então, aqueles professores que tenham aquelas áreas que têm um número maior de professores, como a área de linguagens e ciências da matemática, elas acabam tendo um número maior de itinerários, um número maior de trilhas sendo ofertadas em virtude dessa atuação maior e, inclusive, dentro da questão dos contratos. Bom, finalizando essa parte dos dados, eu gostaria de entrar diretamente na parte do referencial curricular gaúcho, que vai dar a base, então, para a organização do ensino médio na rede estadual do Rio Grande do Sul. E aqui, iniciando, eu queria mostrar para vocês algumas das matrizes curriculares que a gente teve de 2023 a 2024. Então, todo ano, desde que a reforma começou a ser implementada, que foi 2022 na rede estadual, nós tivemos uma matriz curricular diferente. Então, desde 2022, estas escolas estaduais estão com processos de transição,
Porque os alunos que entram na primeira série do ensino médio, no ano seguinte, eles já têm uma outra matriz curricular, estão em constante processo de adaptação. Então, nós tivemos uma em 2023, depois nós tivemos outra em 2024, com poucas alterações na questão de formação geral básica, até porque não tinha muito o que ser feito, porque tinha um limite de 1.800 horas, mas houve algumas alterações no sentido de tentar aumentar períodos de literatura e matemática. E aí tinham ajustes ali na questão do aprofundamento curricular, questão do projeto de vida, mundo do trabalho, que são componentes curriculares dentro dos itinerários formativos, mas são considerados componentes obrigatórios. Então, são aqueles que, independente da trilha que o aluno for cursar, eles têm que realizar. E essa tabela, ela nos mostra aquela realidade ali até 2024, dos períodos que eram ofertados nos 3 anos, né? Então, a gente vê que tem áreas que tinham um número muito pequeno de oferta. Se a gente pegar 2021, é antes da reforma, 22, 23, 24, já com a reforma, a gente verifica aqui que todas as áreas, menos língua inglesa, que era um dos poucos componentes obrigatórios, junto com língua portuguesa e matemática, nenhum outro era, e nenhum outro tinha a expressão de componente curricular. Eles poderiam ser ofertados no formato de projeto, de ações interdisciplinares, de pesquisa, mas não obrigatoriamente como um componente curricular. No Rio Grande do Sul, nós tivemos a oferta destes outros componentes, mas todos com uma carga horária reduzida. Mas o que chamava a atenção aqui até esse momento é que, mesmo estando apenas língua portuguesa, matemática e língua inglesa como componentes obrigatórios, e português e matemática como os únicos obrigatórios nos 3 anos, a gente teve redução da carga horária dentro desta Lei 13.415, né, no formato que foi implementado. Então, de 2021 para 2024, ocorreu uma redução na oferta de 6 períodos, no total dos 3 anos em língua portuguesa, de 8 períodos em matemática. Por que eu estou querendo mostrar isso? Porque o problema era generalizado, ele não era apenas de um componente, era da estrutura curricular. O que estava sendo proposto como formação geral básica, que é o que nós tínhamos supostamente em comum entre as redes de ensino no Brasil todo, ele estava muito fragilizado. E essa questão de colocar para os sistemas de ensino as possibilidades de organização curricular, retirando o português e matemática, que eram obrigatórios, fez com que cada estado tivesse uma estrutura diferente. Ao ponto de, em 2023, o INEP emitiu uma nota dizendo que não tinha como aplicar o censo para o ensino médio, porque da forma pulverizada que estava a oferta nas redes de ensino, não tinha como fazer nenhum tipo de levantamento estatístico, porque os itinerários eram diversos, a organização era completamente diferente, a forma como esses componentes curriculares estavam sendo apresentados também. Então, isso causou, até 2024, grande dificuldade, lembrando que essa formação geral básica ela era no máximo de 1.800 horas, e nós temos um vizinho nosso aqui que nem as 1.800 horas oferecia, que é o estado de Santa Catarina, que estava oferecendo 1.700 horas de formação geral básica. Bom, com a lei 14.945 de 2024, a gente teve algumas alterações. Alguns avanços, outros não foram alterados, e alguns retrocessos. E os retrocessos, na sua grande maioria, eles estão vinculados ao 5º itinerário, que é a educação profissional.
Então, de forma mais geral, a gente teve a formação geral básica com uma ampliação de carga horária, passando a ter, no mínimo, 2.400 horas. Então, a gente sai de 1.800 horas no máximo para 2.400 horas no mínimo, destacando que isso retoma o que era a carga horária de formação geral básica antes da reforma, que nós tínhamos ali de 2.400 a 3.000 horas, no final já 3.000 horas. As 1.200 horas, no mínimo, de base diversificada, passam a ser 600 horas. Então, a gente tem uma redução da parte diversificada, na qual se concentram os itinerários formativos, para ter esta ampliação da formação geral básica. Só que essa ampliação dentro da própria lei, há várias brechas no sentido de estabelecer a articulação entre a formação geral básica e a base diversificada, que poderá nos levar a alguns componentes curriculares destes itinerários dentro da formação geral básica, reduzindo carga horária de componentes que seriam da formação geral básica. Por que eu estou falando isso? Aqui na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, foi lançado agora, dia 29, uma nova estrutura, e nesta estrutura isso já está evidenciado. Eles já colocaram projetos de integração nas áreas de conhecimento entre a formação geral e os itinerários. Não há uma explicação nos documentos que eu analisei até agora de como isso vai se concretizar, como vai acontecer na prática. Mas dá a entender que eles já estão ocupando essa possibilidade ali de utilização dessas 2.400 horas, talvez para inserir ali dentro essa questão da base diversificada. Destacando que não há problema enquanto termos uma base diversificada, levando em consideração a questão da flexibilização e de opção de escolha dos estudantes, desde que isso fosse fato. É que na prática isso não acontece, né? Nem como flexibilização e nem como colocar o protagonismo nos estudantes pela falta de infraestrutura, pela forma como os itinerários foram pensados, pelas trilhas que estão hoje acontecendo, né? Então, isso pode ser um problema mesmo dentro da reforma, né? Que é esta da Lei 14.945. Bom, aqui nós temos hoje a estrutura do ensino médio na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui a formação geral básica com as suas áreas, linguagens e tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, com os componentes curriculares correspondentes, tá? Dentro de linguagens e suas tecnologias, aparece aqui escrita criativa como um componente além da língua portuguesa, e em matemática vai aparecer educação financeira. E aí entra com muita força a questão do empreendedorismo dentro deste componente que está na formação geral básica, dentro desse trabalho aqui com a educação financeira. Na parte dos itinerários formativos, nós temos aqui o aprofundamento de áreas, um aprofundamento curricular, o projeto integrador, que foi esse que eu falei, das diversas áreas do conhecimento, que vai fazer, para fazer essa ponte aqui com a formação geral, e a partir da segunda série, em 2026, nós temos, então, a possibilidade dos alunos escolherem esse percurso formativo. Tem 2 documentos aqui, que são documentos novos, o documento orientador, tá, dos projetos integrados, que é onde se apresenta esta nova estrutura do ensino médio na rede estadual do Rio Grande do Sul. Eu já vou abrir com vocês, para a gente poder ver o que está ali e também no que diz respeito à educação profissional. Essa é a matriz a partir de 2025, então a gente tem aqui um período de transição, né, para quem está na segunda série, matriz de transição,
E a terceira série, então, aqui apresenta também a transição e as trilhas de aprofundamento. Essa é a matriz vigente, então, da primeira série do ensino médio, atualmente. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que estão apresentando uma matriz curricular de ensino médio diurno e noturno. Ou seja, esquece um currículo específico para o noturno, que atendam às demandas, que tenha ajuste de carga horária, que tenham projetos diferentes. Não, eles estão entrando todos no mesmo grupo. E a reforma atual, ela piora um pouco essa questão do noturno, porque ela estabelece que os municípios têm que ter oferta de pelo menos uma escola com ensino médio noturno, mas depende da manifestação de interesse da população em ter ou a necessidade de ter um ensino médio noturno. Isso pode se configurar num grande problema e na diminuição desta oferta do ensino médio noturno, se ela de fato depender de uma manifestação da população para que esta oferta se concretize. E aí nós vamos para as trilhas, que poderão mudar a partir desta nova proposta, né? Então, nós temos aqui um grande número de trilhas, se eu não me engano, são 24 ou 25 possibilidades, mas vocês, analisando, né, o conteúdo dessas trilhas, a questão do empreendedorismo e da sustentabilidade e do empreendedorismo social, a gente estava ali na reunião anterior falando dessa questão de conceitos. Essa questão do empreendedorismo social, para mim, é o que significa, né? Como que eles estão se apropriando disso, que apropriação ou que aproximação eles estão tendo, eles no sentido, né, de quem elaborou e está aí construindo esta política, que está tentando se aproximar, né, de uma educação humanística, social, crítica, enfim, progressista, utilizando essa expressão de empreendedorismo social. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco na análise, né, da utilização desses conceitos. Assim como a utilização da expressão, né, da temática de sustentabilidade dentro dos cadernos que trazem a forma como essas trilhas devem ser trabalhadas, ela está ligada ao empreendedorismo. Na grande maioria das vezes que aparece a temática da sustentabilidade, ela está vinculada com questões de empreendedorismo. No referencial curricular gaúcho, a palavra empreendedorismo é a que mais aparece em todo o texto. Então, para ver como isso permeia, né, todas as questões desta reforma. As trilhas de aprofundamento do quinto itinerário, elas estão restritas até 2024, agora 25 tem uma proposta nova, em gestão e negócios, que é técnico em administração, ciências agrárias, que é técnico em agropecuária, controle e processos industriais, que é técnico em eletrotécnica, e tecnologia da informação e comunicação, técnico em informática. Aqui a gente está falando do articulado, tá? Matrícula única, não é do subsequente. Porém, nesse documento que foi apresentado agora, dia 29, há necessidade de fazer um acompanhamento mais detalhado. Eu vou parar aqui e vou abrir esse documento, porque eu acho interessante a gente conseguir identificar o que está por trás dessa nova proposta, não só para a educação profissional, mas também para a educação aqui. Só deixa eu ajustar. Dando para visualizar? Eu não estou vendo vocês, eu só vejo o documento. Sim, só poderia aumentar se fosse possível. Isso, se puder aumentar. Deixa eu ver aqui.
Agora ele não quer voltar. Aumentou? Não, ainda não. Mas dá para ver. Eu já botei em 175. Mas eu acho que o problema... Peraí. Eu acho que o pessoal pode... Que a minha tela vai travar, então eu só vou esperar um minutinho, por isso que ela não está indo, porque vocês também não estão aparecendo para mim. Dá para ver, dá para ler. E caso o pessoal precise aumentar mais, passando a mão ali na apresentação, tem uma lupinha que faz aumenta o zoom. Eu acho que agora vai. Deixa eu ver. É que eu acho que para mim aqui tinha travado. Bom, eu posso depois compartilhar com vocês, tá? Esse é o documento que foi apresentado para o itinerário da formação técnica e profissional. Então, assim, eles já mudam a nomenclatura, tá? Então, eles estão vinculando a questão do 5º itinerário, eles estão chamando de itinerário da formação técnica e profissional. O que eles dão a entender, tá, nesse texto? Como é muito novo, a gente não tem... Eu vou ter que, enfim, analisar mais, entrar em contato com algumas pessoas para confirmar. Eles colocam aqui, ao escolher o itinerário de formação técnica e profissional, vocês terão acesso a 3 qualificações profissionais ao longo do percurso formativo, com certificações específicas para cada uma delas. E o melhor, essas qualificações estão vinculadas a um curso técnico de referência. Ou seja, ao final do ensino médio, vocês também sairão com um diploma de curso técnico. E aí, quando eles oferecem as possibilidades, a primeira frase aqui é: confiram abaixo os cursos técnicos de nível médio disponíveis em nossa rede nas escolas em tempo integral. Bom, paralelo a isso, na Superintendência de Educação Profissional, que está vinculada à Secretaria Estadual de Educação, tem um projeto novo chamado Itinerários Formativos, na qual eles anunciam que estão oferecendo educação técnica profissional para as escolas de tempo integral. E aí tem um número de escolas estabelecido, portanto é restrito, não é para todas as escolas. O que esse documento dá a entender? Que esses estudantes vão entrar no ensino médio, escolher o 5º itinerário, ter a formação geral básica, atrelada a algum componente da área profissional, mas o curso técnico será concomitante, ele não vai ser articulado. Eles não vai ser articulado. Eles em nenhum momento falam no 5º itinerário como educação articulada. Eles falam na parceria ou no trabalho articulado com um curso técnico. Por que dá a entender de que eles vão trabalhar só com o concomitante? Porque muitas das escolas que aparecem aqui nessa lista, e são escolas que a gente já vem acompanhando no GPEM, por conta da política de fomento de educação de tempo integral, elas não têm histórico nenhum de oferta de curso técnico. E são escolas que têm a educação de tempo integral. E não são escolas que têm a estrutura para oferecer educação técnica. Então, assim, primeiro eles estão colocando cursos em escolas que não ofertavam até então, não explicam como isso vai acontecer. Eu fiz aqui, pintei em amarelo, porque são as que eu conheço mais de perto. Como que isso vai acontecer, com que professores, com que estrutura, não se fala, mas são escolas que já têm o tempo integral, portanto, são escolas que já têm um currículo.
eles vão atrelar esse currículo do tempo integral a um curso concomitante. Para ter 3 certificados, eles têm que ter 2 matrículas, porque senão não tem como eles receberem 3 certificados. Só que isso foi apresentado recentemente, dia 29, o edital para que os estudantes escolham os seus itinerários, as suas trilhas. Está aberto, os estudantes têm que entrar, tem um formulário que eles têm que preencher, e aí a indicação é que escolham dentro da sua escola aquilo que eles, enfim, se encaixam. A gente sabe que na realidade isso não acontece, né? As escolas vão ter lá 1, 2 itinerário e eles vão ter que escolher dentro daquilo que está sendo ofertado. Mas, enfim, isso mostra um pouco, né, do que está sendo direcionado agora no sentido de política na rede estadual do Rio Grande do Sul. O outro documento que eles lançaram recentemente, só deixa eu parar isso aqui para não travar tudo, é as diretrizes para o processo de implementação dessa reforma nos 5 itinerários, né? E aí ali vai destacar de novo aquela questão do protagonismo da juventude, que a gente sabe o que isso significa, né? Que, na verdade, na prática, isso não acontece. Vai falar da questão da ampliação, né, da carga horária, mas sem dar ênfase para a questão da ampliação da formação geral básica. Então, eles falam em redução para 600 horas mínimas, com possibilidade de ampliação pelas redes. Isso relacionado aos itinerários, mas eles não falam que reduziu a 600 horas para ampliar a formação geral básica, porque eles não querem em nenhum momento dar ênfase para a formação geral básica, né, enquanto a rede. Depois, na questão da flexibilidade, eles vão falar que está permitindo que a nova lei ela é mais flexível, porque ela permite que os itinerários sejam mais adequados aos interesses dos estudantes, mas isso já podia antes. E aí eles alegam que na lei anterior as escolhas eram mais limitadas, com percursos mais rígidos, mas foram eles que estabeleceram essa proposta de currículo da forma como está posta nesse momento, como está sendo implementado, né? Então, de novo, né, o discurso é o mesmo, eles estão tentando fazer essa articulação e se utilizando, uma tentativa de se utilizar da carga horária de formação geral básica para colocar ali integrantes, componentes curriculares desses itinerários, dessas trilhas, que a gente não tem muito conhecimento de como vai funcionar. Mas, para finalizar, os eixos principais da reforma que foram implementados lá em 2017, no que diz respeito à educação técnica profissional, eles permanecem, que é a questão da possibilidade do notório saber, do incentivo às parcerias público-privadas, não só permanecem como foram reforçadas no próprio documento, né, que a gente estava lendo ali na reunião, isso vai aparecer. Ou seja, não aparece em nenhum momento a questão das instituições públicas, mas o financiamento da política, ele se dá com os entes federados, né, com o setor público, e o incentivo para as parcerias de instituições públicas com privadas, ela também vai estar dentro do decreto 12.603. Então, esses eixos centrais permanecem com uma piora, que é a questão da carga horária, né? Que na educação técnica profissional ela não teve uma ampliação na sua formação geral básica, então faz com que se distancie mais ainda a questão do ensino médio propedêutico desta educação técnica profissional, porque dentro desta ampliação da carga horária se colocou a possibilidade de ter componentes vinculados à educação profissional, o que reduz a carga horária novamente dos cursos, né, do 5º itinerário para 1.800 horas, que era o já estabelecido pela Lei 13.415. Então, isso foi considerado, né, um retrocesso, e mais do que isso,
um distanciamento, um aprofundamento da diferença do que está sendo pensado, do que está sendo colocado para o ensino médio propedêutico e aquele que está sendo colocado para a educação técnica integrada com o ensino médio. Resumidamente, atropelando várias questões importantes, mas acho que seria isso. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Muito pertinente a sua pesquisa e sua exposição dos dados e que mostram essa realidade da rede estadual, né, não só da rede, mas de toda a educação profissional, né, do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que abro para os colegas quiserem fazer alguma pergunta para a professora Patrícia, ou quiserem fazer algum comentário, né, está aberto o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Professora Patrícia, eu sou o Francisco, eu sou do Piauí, e eu sou da rede federal, né? Sou EBTT, né? Sou do professor do Instituto Federal do Piauí. E ouvindo a sua fala, quando você mostrou aquele gráfico, né, do progresso da educação em tempo integral, e o Piauí está lá, empatado com a Paraíba e o Ceará, né? Bem lá no alto, né? Rio Grande do Sul lá embaixo. Esse processo lá no Piauí, ele começou assim de forma muito abrupta. No sentido assim, não, agora o ensino médio virou educação em tempo integral. Começou com uma escola lá na minha cidade, estou falando que lá é a URI, né? A Unidade Regional de Educação. E hoje todas as escolas de ensino médio lá são em tempo integral. Agora, eu fiquei na dúvida quando você fala de educação em tempo integral, de ensino médio integrado, porque nós lá no Instituto Federal a gente chama ensino médio integrado, mas lá nós não temos educação em tempo integral. Lá nós temos o ensino médio integrado, temos o concomitante, temos o subsequente. Mas as escolas estaduais hoje, lá no meu município, nós não temos mais aquele ensino médio regular. Todas são em tempo integral e são cursos técnicos. Lá tem curso técnico em enfermagem, logística, em contabilidade, administração, agropecuária, agroindústria. Tudo que é do eixo produtivo lá do município tem cursos ofertados pela rede estadual. Aí eu fiquei só nessa dúvida, assim, qual é essa diferença de ensino médio de escola em tempo integral e ensino médio integrado? Tá, eu acho que a gente tem 3 conceitos aí diferentes e que acabam se entrelaçando quando a gente fala de ensino médio, né? A questão do tempo integral, ela é restrita à questão da ampliação do tempo na escola, que pode estar vinculado a uma educação integrada, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, eles ficarão mais tempo na escola, com a ideia de que isso esteja vinculado com a melhoria da qualidade da educação, porque eles terão mais tempo dentro da instituição escolar, uma instituição organizada, enfim. A questão da educação integral, ela já traz uma outra concepção, que é a questão da interdisciplinariedade, do currículo integrado, do trabalho, né, articulado de diversas áreas do conhecimento dentro desse currículo. E o ensino médio integrado, aqui exclusivamente relacionado à educação profissional, é aquele que permite a oferta do ensino médio de educação profissional ou articulado ou concomitante, né, na sua organização, ou matrícula única ou 2 matrículas. Essa seria a diferença dos 3 currículos, enfim, dos 3 conceitos que eu fui falando no decorrer da apresentação. Obrigado pela sua resposta. E falando assim em estrutura, lá começou só simplesmente a escola de tempo integral, mas não tinha estrutura nenhuma para os alunos ficarem até 4 da tarde. Embora esses dados do Piauí estão lá em cima, mas a realidade mesmo de escola de tempo integral é uma zoeira, na verdade. Eu defino com essa palavra. É uma lambança. É só para dizer, fazer propaganda que temos 100% das escolas em tempo integral. Resumindo, é isso. Não, e aqui não é muito diferente disso, tá, Francisco? Pelo que a gente acompanha das escolas que já estão com tempo integral, na sua grande maioria, elas têm uma dificuldade muito grande em estrutura física, docente
e de currículo, porque na sua grande maioria eles duplicam carga horária de disciplinas, componentes que são oferecidos em um turno no outro, porque não conseguem oferecer algo diferente disto. E nós temos em muitas escolas, para oferecer o ensino médio de tempo integral, o fechamento de turmas de ensino fundamental. O ensino fundamental hoje, dentro da estrutura, ele está espremido, né? Porque nas escolas municipais, a gente tem o fechamento de turmas do ensino fundamental por conta da educação infantil, da obrigatoriedade ali a partir dos 4 anos, e nas escolas estaduais por conta da ampliação da carga horária do ensino médio. Então, há efeitos colaterais aí também desse processo, porque não foi feito, não tem construção de escolas, não tem contratação de novos professores, não tem concurso público, não tem proposta pedagógica, né, que considere a autonomia das escolas. Então, o cenário ele não muda muito nesse sentido, né? Ney? Bem, professora Patrícia, eu gostaria de agradecer pela apresentação de parte da sua pesquisa. Também gostaria de dizer que fui seu aluno na especialização em políticas públicas e gestão da educação, e eu ia fazer uma pergunta que em alguma medida já foi problematizada, se fosse em blocos aqui, as perguntas talvez a minha e a do Francisco poderiam estar associadas, né? Mas na sua apresentação você fala com alguma frequência a ideia de ensino articulado, né? E a minha pergunta seria bastante simples, né? Se esse ensino articulado é aquilo que nós, em alguma medida, nomeamos como ensino integrado, né? Porque, enfim, até há alguns debates que fazem uma espécie de uma pequena diferenciação entre o que é articulado e o que é integrado. Eu nem vou entrar nessa seara, que eu já estou quase no horário de buscar a minha filha na escola. Estou no limite aqui, estou me segurando. Mas outra questão também, que na sua fala, em algum momento, quando apareceu ali aquela parte da carga horária diversificada, aí você disse, não teria problema se fosse encaminhada deste modo, né? Mas essa ideia, quando nós estávamos no início do nosso encontro lendo o decreto que o Marcos estava conduzindo, a professora Liliana, depois o Marcos, apareceu ali em algum momento diversificada também. E eu tenho certo receio, assim, sabe? Como dizem, assim, eu coloco a mão no bolso, na carteira, assim, quando começo com diversificada, flexibilizada, sabe? Eu penso que esse tipo de expressão, há uma disputa para o sentido dessas expressões, mas, ao mesmo tempo, elas já estão mais para o lado de lá do que do lado de cá, sabe? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas eu agradeço e muito obrigado, assim, a gente vai compreendendo as amarrações que tem entre as redes e o impacto que tem também, porque as prerrogativas são muito parecidas. O desdobramento delas é que acaba tendo uma especificidade na rede estadual, na nossa rede federal, e você bem disse também, professora Patrícia, estando de fora da rede federal, da rede de educação profissional, dizendo, olha, tem uma tonalidade neoliberal que parece que os institutos, em alguma medida, conseguem atacar, mas não é bem assim o papo, né? Também nós endossamos muito disso. Então, a minha fala aqui é para agradecer a oportunidade. Tá? Muito obrigado. Ney, assim, primeiro essa questão do integrado, né, que eu estava comentando ali com o Francisco, direcionando para o que está literal na lei, né? Então, assim, o integrado entre o articulado e o concomitante como possibilidades de oferta do ensino médio de educação profissional dentro do mesmo período em que o estudante está cursando o ensino médio. A questão conceitual, né, do que é integrado e do que é articulado, ela vai para o campo da discussão do currículo, da questão da filosofia, de como isso se articula, se concretiza, enfim, dentro das ciências humanas, sociais, enfim. Mas eu quis falar no sentido da lei mesmo, né, da possibilidade de oferta que nós temos com os alunos que estão cursando o ensino médio, nesse sentido. Tá?
Agora, a questão dos institutos federais, né, que a gente vê de fora. Eu sou professora de uma universidade federal, sei o que isso significa, né, também no ensino superior, e a luta que, enquanto faculdade de educação, nós temos, né, para resistir muito dessas políticas. Mas é que a situação é que está muito ruim, mas a situação das redes estaduais ela é um pouco pior do que já é as redes federais, né? No sentido dos professores, da mobilização. Uma área, um grupo, né, de instituições que está quase que desistindo do processo de resistência, porque é muito difícil hoje em dia estar numa escola pública e principalmente na rede estadual. A gente vem acompanhando vários colegas, diretores, diretoras, principalmente, que tem processo disciplinar aberto, que tem sindicância, que tem denúncia de pais, porque tentam fazer alguma coisa diferente do que está sendo colocado como currículo. E, principalmente, as escolas do interior e municípios que só têm uma escola, eles praticamente só executam aquilo que está chegando. Então, não se questiona mais, não tem um movimento que tenha a tentativa de apresentar uma proposta alternativa ou de enfrentar isso que está sendo colocado, né? Então, por isso que mesmo a nossa situação enquanto servidores federais e acompanhando as políticas públicas dentro das instituições federais, a gente tem conhecimento, né, de que está muito ruim, inclusive para nós, em comparação ao que estas instituições estão passando hoje. E no Rio Grande do Sul, né? A gente tem o Francisco ali no Piauí, mas no Rio Grande do Sul, eu coordeno um outro grupo, que é o Centro de Acompanhamento de Políticas Públicas, especificamente agora do PDDE, que é uma política de financiamento. Coordeno a região sul, mas cada região tem a sua, né? E ali a gente consegue visualizar o quanto esse processo ele já está enraizado, né? Dentro de várias instâncias, no processo de implementação, execução, elaboração de políticas, esse processo neoliberal de presença das instituições privadas, de quem está ganhando esse jogo de forças, né? Para a elaboração e implementação das políticas públicas. A gente está dentro do FNDE, o Secamp Sul é um parceiro direto do FNDE, então eu lido com eles diariamente e vejo como que isso cada vez mais se materializa dentro das políticas públicas. Então, é um cenário muito desafiador, mas muito complexo e muito complicado atualmente, né? E nessa comparação de regiões, e aí dentro do Secamp eu tenho relação direta com as outras regiões no que diz respeito ao PDDE, a gente verifica que a região sul tem assim uma materialização da extrema-direita muito consistente. É muito difícil hoje negociar, é muito difícil trabalhar com secretarias de educação, é muito difícil chegar nas escolas. Eu trabalho diretamente com as escolas. A gente não consegue chegar na escola porque a secretaria não deixa. A gente não consegue marcar uma reunião com a secretaria, porque quando elas identificam que nós somos de instituição federal ou que a gente está ali falando pelo FNDE, eles não nos recebem. Então, assim, isso não acontece em outras regiões, isso acontece na nossa, assim, e especialmente em Santa Catarina, porque aqui está ruim, em Santa Catarina está muito pior. Então, eu consigo sentir um pouco isso na prática, no cotidiano, né? E isso vai se estender em várias áreas, seja no ensino médio, na educação profissional, na educação básica como um todo. Isso está presente em todas essas relações. É um tensionamento diário e ele nos leva à exaustão, né? Muitos de vocês aqui têm projetos, grupos e trabalham, né, com várias articulações. Isso cansa muito, né? E vai levando a esse processo de exaustão que faz com que eles muitas vezes vençam. Então, isso de que o discurso dos itinerários, da flexibilização, da apropriação está muito mais para lá do que para cá, é fato. É fato, porque há aí
uma constante luta para que isso não aconteça, e uma hora se vai se cansando, né? Então, essa busca da resistência, ela tem que ser constante para não deixar isso acontecer. Certo, então, professora, professora Patrícia, o Ney, agradeço a presença também, e todos os colegas. Se você quiser fazer as suas considerações finais, a gente encaminha para a finalização, dado o adiantado da hora, né? Então, está com a palavra. Eu só queria agradecer a oportunidade, me coloco à disposição dentro do grupo também, não necessariamente numa reunião avançada, mas para parceria, de a gente discutir, aprofundar dados, ir atrás de outras informações, enfim, sou uma parceira aí para o que precisar nessa relação ensino médio e educação profissional. Mais uma vez, obrigado pela paciência de estarem aqui, interessados em escutar um pouco sobre esse trabalho. Certo. Professora Liliana, quer fazer o encerramento? Obrigada a todos. E no próximo mês, então, nos encontramos. Patrícia, desculpe as intercorrências, mas é muito bom te ouvir. E com certeza teremos outras oportunidades, quem sabe até no evento da rede, né, de ouvir mais da tua pesquisa. Obrigada e um grande abraço. Eu que agradeço. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.